Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida e nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova lei de improbidade administrativa. Nova lei entre aspas, eu já vou explicar isso para vocês. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que de costume, nós vamos ficar aqui uns 30 a 40 minutos porque nós temos muito assunto para conversar, mas ao final desse vídeo você vai estar bem atualizado, já sabendo quais são as principais mudanças e terá bastante facilidade para continuar a estudar essa legislação. Antes de falar especificamente da lei de improbidade, eu vou te convidar, se você ainda não acompanha, o nosso canal no Telegram. É só pegar o seu celular, escanear essa tag aqui, ou digitar esse endereço aqui no seu navegador, ou procurar lá no Telegram, Prof. Herbert Almeida. Lá a gente sempre posta dicas atualizadas, dicas objetivas, quentes, para te manter atualizado e pronto para os concursos públicos do mais alto nível, em especial dicas de direito administrativo. Galerinha, vamos começar a falar efetivamente então sobre a Lei 14.230 de 2021, que é o que eu estou chamando aqui para vocês de nova lei de improbidade. Mas eu vou começar explicando para vocês por que eu coloquei entre aspas. É porque aqui, diferentemente do que aconteceu com a lei de licitações, nós não temos de fato uma nova lei. Vou explicar para vocês. Sempre que o legislador edita uma lei, essa lei ela pode substituir a legislação anterior, se for o caso, ou pode apenas alterar a legislação anterior. O que a Lei 14.230 fez foi alterar a Lei 8.429. Então, a Lei de Improbidade Administrativa vai continuar a aparecer no seu edital de concurso público como Lei 8.429 de 92. Então, professor, o meu edital, que acabou saindo depois da publicação da Lei 14.230, prevê a Lei 8.429. Eu preciso estudar a Lei 14.230? Sim, na verdade você vai estudar a Lei 8.429 na versão que tem lá no site do Planalto, que já incorpora a Lei 14.230. Então, a partir de agora, nós vamos continuar falando Lei 8.429, mas já com a redação da Lei 14.230 incorporada. Então, o seu edital não vai trazer 14.230, vai trazer 8.429, já devidamente atualizado. É diferente do que acontece com a lei de licitações, né? Nós sabemos que foi editada a lei 14.133, que ela vai revogar a 8.666, tem um prazo de 2 anos aí de transição, e quando efetivamente ocorrer essa revogação, só vai existir a lei 14.133. Aí os editais só vão trazer a 14.133 e não mais a lei 8.666. Então, são coisas parecidas, mas com uma sistemática diferente. A 14.133 revoga a 8.666, a 14.230 não revoga, só altera a Lei 8.429, tá? Essa explicação inicial só para você entender. Apesar de ela não revogar a 8.429, ela promove algumas alterações bem significativas, especialmente na parte processual, que vai ser mais relevante para aqueles concursos públicos de alto nível, né, como juiz, magistratura, etc e tal, mas para aquelas bancas que gostam de uma literalidade, isso aqui também vai ser importante. As mudanças entraram em vigor desde a publicação, ou seja, desde o dia 26/10, e essa data é importante porque os editais publicados até 26/10, em regra, não cobram as alterações. Então, se você vai fazer TJ São Paulo, TJ Rio de Janeiro, TJ Rondônia, TJ Santa Catarina e esses outros concursos cujo edital já está publicado, saiu antes do dia 26/10, você não precisa se preocupar com essas mudanças. São raríssimos os casos de editais que permitem a cobrança de legislação posterior à data do edital. Então confia no que eu estou te falando. Se o seu edital já saiu, olha, você não precisa se preocupar com essas mudanças. Perfeito? Superada essa parte, já explicada aqui para vocês sobre a cobrança, nós vamos começar a falar efetivamente da nossa Lei 14.230. E eu vou consolidar primeiro as principais mudanças e depois nós vamos detalhar cada uma delas. A primeira mudança, talvez a mais relevante, é que a partir de agora nós só vamos ter atos de improbidade mediante condutas dolosas. Na antiga legislação, nós poderíamos ter o ato que causa lesão ao erário tanto na forma culposa quanto dolosa. As demais espécies sempre teríamos que ter o dolo, mas na lesão ao erário se admitia também a forma culposa. Isso deixa de existir. Então, a partir de agora, para todas as espécies de atos de improbidade, nós temos que ter dolo. Outro ponto importante, mas esse aqui vai ter uma polêmica, é que pelo menos em teoria, pelo menos em tese, as hipóteses dos atos de improbidade, eles passam a constar numa lista taxativa. Por que eu estou falando para vocês pelo menos em tese? É porque nas entrevistas dos deputados e dos senadores, nas matérias publicadas no site da Câmara e do Senado, eles sempre falaram dessa ideia de trazer
uma lista taxativa. Na própria matéria, no site, tanto no portal da Câmara quanto do Senado, em que eles explicam as principais mudanças, eles batem nessa tecla do rol taxativo. Porém, isso não ficou muito claro na lei de improbidade. Não ficou muito claro, especialmente nos artigos 9º e 10. Porque lá no artigo 9º e 10, eles continuam a adotar a expressão notadamente, dando uma ideia de exemplos de atos de improbidade. No caso do artigo 11 ficou bem claro. No caso do artigo 11 não há nenhuma dúvida de que a lista passa a ser taxativa. Mas deixa para daqui a pouco eu explicar um pouquinho mais esse assunto para vocês. Aqui eu só estou trazendo um ponto inicial, só uma provocação inicial para a gente poder conversar um pouquinho mais. Outra mudança importante é que o Ministério Público passa a ter a exclusividade para propor a ação de improbidade administrativa. Antes, poderia propor a ação de improbidade o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Agora, somente o Ministério Público passa a poder apresentar a ação de improbidade administrativa. Nós tivemos algumas alterações de prazos das sanções. A suspensão dos direitos políticos, por exemplo, ela vai até, para ficar bem claro aqui, até 14 anos. Na verdade, todos os prazos de suspensão dos direitos políticos foram majorados, ou seja, aumentaram. Por outro lado, os valores das multas, esses valores aqui diminuíram. Em todos os casos nós tivemos uma redução dos valores das multas. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Outro ponto importante é a alteração nos prazos prescricionais. Nós tínhamos lá no artigo 23 todas aquelas regras sobre prescrição. Por exemplo, 5 anos a contar do término do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, prazo prescricional da pena de demissão prevista no Estatuto dos Servidores e 5 anos da última prestação de contas, isso deixa de existir. Agora nós temos um prazo único, que é um prazo de 8 anos a contar da prática do ato de improbidade e mais alguns outros detalhezinhos que nós vamos falar logo adiante. E por fim, a previsão do nepotismo como ato de improbidade. Antes, até então, nós não tínhamos uma legislação de alcance nacional proibindo o nepotismo. A proibição do nepotismo decorria de uma súmula vinculante do STF, essa sim aplicável a todos os entes da federação. Alguns estados e municípios tinham leis próprias trazendo essa vedação, mas nós não tínhamos uma norma de âmbito federal. Agora nós passamos a ter isso na Lei da Improbidade Administrativa, que passa a considerar a prática do nepotismo, incorporando a mesma redação da súmula vinculante do STF, lá no artigo 11 da nossa Lei da Improbidade Administrativa. Tem um outro dispositivo também interessante, que é aquela questão da vedação à promoção pessoal, que já estava na Constituição Federal, mas agora passa a ser contada também como um ato de improbidade administrativa. Eu diria assim, que para os concurseiros em geral, essas são as principais mudanças. Você vai ouvir falar de muitas outras mudanças, inclusive que são os pontos mais polêmicos, mas essas outras mudanças estão lá no artigo 17 e seguintes, que tratam da parte processual, que eu acredito que para boa parte dos concursos públicos não será uma parte tão cobrada assim. Ainda assim, nesse vídeo nós vamos falar de algumas dessas mudanças. Vamos avançar agora e começar a entrar nos detalhes. Primeiro falando do alcance da nossa lei de improbidade. Eu diria para vocês que em linhas gerais continua a mesma coisa. Muda apenas a redação. Mas a lei de improbidade, na 8429, na sua redação original, existia aplicação na administração direta, indireta e fundacional, nas empresas incorporadas ao patrimônio público e também nas entidades privadas, quando houvesse ou subvenção, concessão de benefício fiscal ou creditício, incentivo e benefício fiscal ou creditício, ou quando houvesse uma contribuição do erário para a criação ou custeio, com mais de 50% aplicação integral, com menos de 50% aplicação limitada. A lei de improbidade, ela mais ou menos prevê isso, com algumas mudanças de redação. Ela prevê a sua aplicação para todos os poderes, de todos os entes da federação, ou seja, para a União, os estados, o Distrito Federal e também para os municípios, da administração direta e indireta. Também prevê a sua aplicação em entidade privada que receba recursos públicos, por meio de subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. E no caso de entidade privada, em que haja uma contribuição do erário, em que o erário haja concorrido ou concorra com a criação ou custeio, será limitado o ressarcimento dos prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Aqui nós temos basicamente dois pontos, que aqui nós não entramos mais no mérito se é mais ou menos 50%, isso quando
nós dávamos aula da redação original, eu já comentava para vocês, olha, na prática é a mesma coisa. Apesar dele falar do mais e do menos de 50% na redação original, na prática era a mesma coisa, porque não faz sentido você falar no ressarcimento erário que ultrapasse a contribuição do cofre público. Então, apesar de a lei só limitar, no caso da contribuição de menos de 50%, em qualquer caso, na prática já era limitado. Só que, para a questão de concurso público, a gente tinha que decorar aquela regrinha do mais e do menos de 50%. Agora acaba, fica bem claro. Quando você tem uma entidade privada que recebe recurso público, a repercussão do ressarcimento dos prejuízos, e aqui fica essa disposição mais clara, né, que nós estamos falando do ressarcimento, é limitar a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Por uma questão lógica, se o erário contribuiu com 1 milhão, o ressarcimento pode ser de até 1 milhão, não tem como passar desse limite. Avançando mais um pouco, outro ponto que a gente vai ter é na definição do ato de improbidade. A partir de agora nós temos que ter dolo. E eu vou mais além, tá? Na jurisprudência do STJ, se admitia, especial quando a gente falava dos atos que atentam contra os princípios, que o dolo fosse genérico. Qual que é a diferença do dolo específico e do dolo genérico? É um tema mais do direito penal, e aqui no direito administrativo a gente não se preocupa tanto com isso. O dolo genérico é a intenção de cometer aquele ato, sem ter um propósito específico para isso. Você vai lá e burla a lei intencionalmente, sem que haja uma finalidade específica. No dolo específico, você burla a lei para alcançar um resultado específico. Então, por exemplo, você burla a realização de um concurso público para beneficiar determinado amigo seu. Você tem essa finalidade, você tem esse propósito. O conceito de dolo previsto na lei de improbidade administrativa, o que a gente percebe, é um conceito de dolo específico, porque ele coloca lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que o dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11. Não bastando a mera voluntariedade do agente. Ele ainda coloca assim, ó, o mero exercício da função ou desempenho das competências, sem a comprovação do ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Inclusive, na hora que eu falar do artigo 9º, 10 e 11, em que eu vou entrar nas espécies desses atos de improbidade, você vai ver que sempre vai ter uma conduta e uma finalidade dessa conduta. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, quando eu começar a falar com vocês sobre as espécies dos atos de improbidade. Outro ponto, o rol, para que seja considerado um ato de improbidade, o rol é taxativo, ou seja, a lei de improbidade passa a definir quais são os atos de improbidade administrativa. Qual que é o problema? O problema é que aparentemente o legislador teve essa intenção de definir o ato de improbidade num rol taxativo. Inclusive isso consta aqui lá no nosso artigo 1º, parágrafo 1º, que fala assim, ó, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Ou seja, ele está falando, ó, tem que estar tipificado no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11. Qual que é o problema? O problema é aquela história que esqueceram de combinar com os russos. Não tem essa história, essa analogia que a gente faz? O que aconteceu aqui é que é o seguinte, no artigo 9º, ele continua utilizando o que é o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito e utiliza a expressão notadamente, dando uma ideia de exemplos. No artigo 10, a mesma coisa, ele coloca o conceito e depois coloca o notadamente. Somente no artigo 11 é que ficou bem claro, que ele coloca assim, ó, nas seguintes hipóteses. Então, para mim, os artigos 9º e 10 continuam a ter um rol exemplificativo, ao passo que o artigo 11, esse sim, tem um rol taxativo. Isso é a minha opinião. Porém, você vai encontrar muita literatura especializada e você vai encontrar as matérias publicadas no site da Câmara e do Senado falando que em todos os casos a lista é taxativa. Professor, para minha prova? Olha, para a prova acredito que isso não é um problema não agora. Por que não agora? Porque como a redação é nova, as primeiras questões de concurso público vão cobrar só a literalidade, só o que está lá. Então no artigo 1º, parágrafo 1º, tem que estar no 9º, no 10 e no 11. No artigo 9º e no artigo 10 ele bota notadamente. Vai ser a literalidade. O que isso quer dizer só daqui a alguns anos que vai cair em questão de prova.
quando a gente tiver doutrina e jurisprudência debatendo esse assunto. Então, por enquanto, fique na literalidade que você vai ser mais feliz e vai acertar suas questões com bastante tranquilidade. Vamos fazer uma leitura aqui de alguns dispositivos. O artigo 1º, ele fala que o sistema de responsabilização por atos de improbidade vai tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício das funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. Um conceito mais genérico, né? Os parágrafos 1º, 2º e 3º nós já realizamos a leitura, e o parágrafo 8º também é interessante para a gente entender o conceito de improbidade, porque ele fala assim, ó, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Por exemplo, existia uma interpretação da lei de licitações que você pode dispensar a licitação na hipótese X. Aí vai lá uma autoridade pública e dispensa a licitação na hipótese X. Só que esse assunto ele tinha alguma polêmica e chega numa decisão final dos nossos tribunais e se fixa o entendimento de que você não poderia dispensar a licitação naquela hipótese. Nesse caso, a autoridade pública não poderá ser punida por um ato de improbidade. Por quê? Porque ela amparou a sua decisão em um entendimento, em uma interpretação que depois não prevaleceu, mas naquele momento existia um fundamento para a decisão dele. Então, quando houver esse tipo de divergência, a autoridade pública não pode ser apenada por essa mera divergência, tá? Beleza, vamos avançar mais um pouquinho porque nós temos muito conteúdo para analisar nesse vídeo. Conceito de agente público e de terceiro. Não muda muita coisa. O artigo 2º, ele vai falar para a gente que se considera agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades abrangidas pela lei de improbidade. O parágrafo único, ele ainda esclarece que no que se refere à utilização de recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções da lei de improbidade o particular, seja pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, o conceito de agente público para os fins da lei de improbidade administrativa continua sendo um conceito em sentido amplo. Envolve o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função nas entidades sujeitas à lei de improbidade. Então aqui vai ter o empregado público, vai ter o temporário, vai ter o estagiário, vai ter qualquer pessoa que tenha algum vínculo com a administração pública. O parágrafo único do artigo 2º fala do particular que celebra com a administração pública uma parceria, que tem um contrato de gestão, um termo de parceria, um acordo de cooperação e etc. e tal. Esse particular, na visão do STJ, já era considerado um agente público e a lei de probidade meio que confirma isso pra gente. Ele é um particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública uma parceria, no que se refere aos recursos de origem pública. É lógico que a gente vai ter que ver como que as questões de concurso público vão cobrar exatamente o que quer dizer esse parágrafo único. No meu conceito, no meu entendimento, esse camarada aqui continua sendo um agente público. É um particular que é equiparado a um agente público. É um particular que, no que se refere aos recursos de origem pública, se submete também às sanções da lei de improbidade administrativa. O STJ já considerava esse particular também como um agente público. Mas, como eu estou dizendo para vocês, nós temos que ver como que esse parágrafo único vai ser cobrado em questão de prova por uma questão mais de literalidade. O artigo 3º traz o conceito do terceiro, que mesmo não sendo agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade. Veja só, os dois verbos, induzir e concorrer dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa. O que muda aqui? Antes, não existia essa expressa previsão de que a conduta tinha que ser dolosa. E segundo, antes nós tínhamos induzir, concorrer ou se beneficiar. Agora nós temos apenas o induzir ou o concorrer. Tinha uma coisa que até já tinha na jurisprudência, imagina uma pessoa que sem má fé, sem nada, recebia um recurso do Estado. Às vezes é uma senhora aposentada e tal, que recebia lá um valor determinado. Ela estava se beneficiando disso,
Mas ela iria responder pelo ato de improbidade nesse caso? Não, porque ela não deu causa, ela sequer, às vezes ela nem sabia desse tipo de disposição. Então talvez por essas e outras questões eles tiraram o se beneficiar. Então tem que se induzir e concorrer para que haja o ato de improbidade. O parágrafo 2º fala assim, ó, não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade também seja sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846, que é a nossa lei anticorrupção. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do non bis in idem, que é aquela situação de você não responder duas vezes pelo mesmo fato. Então segura essa redação do parágrafo 2º, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, fechando o conceito de agente público e de terceiro, o terceiro é aquele que induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Eu sei que você deve estar louco para ver agora a comparação das espécies de atos de improbidade. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa para comparar as espécies de atos de improbidade. Vamos começar com o artigo 9º. O artigo 9º anterior, ele trazia aqui para a gente um conceito do que era o ato de improbidade administrativa. A nova redação não muda muita coisa, ela continua colocando que constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, aí ele só esclarece, primeiro, que a prática do ato tem que ser doloso, porque o legislador bateu nessa tecla ao longo de toda a lei, de que o ato tem que ser doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, emprego, ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º. Aí lembra que eu falei do notadamente? Ó, aqui continua, assim como aqui o notadamente. Então vai ficar uma certa polêmica se essa lista é exemplificativa ou taxativa, porque pelo artigo 1º, parágrafo 1º, ela é taxativa, mas o artigo 9º caput parece nos trazer uma lista exemplificativa. Isso a gente vai ter que esclarecer um pouquinho mais no futuro. Eu só vou comparar as espécies que mudaram. As que continuam iguais, continua da forma como estava. Então nós tivemos uma mudança no inciso 4, que falava da utilização em obra ou serviço particular de veículos, máquinas, equipamentos ou material e etc e tal. Agora fica mais simples, né? Ele fala assim, ó, qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição das entidades abrangidas pela lei de improbidade, ou o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então só muda aqui que ele passa a utilizar a expressão qualquer bem móvel. Na prática, continua basicamente a mesma coisa. O inciso 6, que falava também da questão de você receber uma vantagem econômica para fazer declaração falsa. Aqui ele coloca assim, ó, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras ou qualquer outro serviço. Por exemplo, ele recebe um valor, um engenheiro, para fazer uma medição de uma determinada obra e colocar lá um cálculo, né, um valor muito maior do que foi executado expressivamente. Então ele apresentou uma declaração, um dado técnico falso. Os dois dispositivos são basicamente iguais, não tem quase mudança aqui, só formam a simplificação da redação. Então até aqui a gente não tem problema, pelo menos não por enquanto. O inciso 7, ele coloca a questão de você adquirir para si ou para terceiro no exercício da atividade pública bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou renda. Esse dispositivo tinha muita polêmica. Por quê? Porque ele tinha como se fosse um enriquecimento ilícito presumido. Agora, na nova redação, ele fala assim, ó, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Ou seja, a partir de agora, a pessoa tem, o que já era anteriormente, mas agora de forma literal, na lei de propriedade, a pessoa tem a oportunidade de provar a origem lícita do patrimônio. Por exemplo, eu ganhava 10 mil por mês e de repente estou com 50 milhões na minha conta. Olha, não tem meio que uma lógica, em pouquíssimo tempo eu chegar a esses 50 milhões. Aí eu vou lá e demonstro, não, eu fiz aqui algumas aplicações, eu tive uma outra atividade lícita, eu ganhei na Mega Sena, eu isso, eu aquilo outro. Eu consigo demonstrar a origem lícita e aí nesse caso eu não respondo pelo ato de improbidade administrativa. Na parte do enriquecimento ilícito, nós só tivemos aquelas mudanças, então veja que são pouquíssimas mudanças. No artigo 10, que trata da lesão ao erário, nós temos algumas mudanças mais relevantes. Primeiro, na parte conceitual. A antiga redação admitia conduta dolosa e culposa. A nova redação exige necessariamente o dolo. Uma segunda mudança que eu diria é porque existem alguns incisos do artigo 10 que o STJ admitia uma lesão ao erário presumida.
Por exemplo, na frustração da licitude de um processo de licitação, o STJ entendia que a lesão ao erário se presumia daquela conduta. No artigo 10 agora, você não pode mais presumir isso, porque ele fala assim, ó, efetiva e comprovadamente. Então, a partir de agora, eu não posso mais ter uma lesão ao erário presumida. Eu tenho que demonstrar a lesão ao erário para que ocorra o ato de improbidade administrativa. Novamente, continua o problema do notadamente aqui, ó, porque o 10, na nova redação, continua a utilizar a expressão notadamente. Então, existia a ideia de que o rol fosse taxativo, mas a redação parece trazer para a gente um rol exemplificativo. Volto a dizer, isso vai ser uma polêmica que vai ser resolvida nos próximos anos. Trazendo aqui algumas espécies, né? Trazendo aquelas que tiveram mudanças, né? Primeiro, no inciso 1, nós vamos ter aquela questão que você facilita para a incorporação ao patrimônio particular dos bens, rendas e valores, etc. e tal. Aqui, na nova redação, ele coloca assim, ó, para a indevida incorporação. O que já era meio que lógico, mas agora ficou mais claro na redação. Olha, não é qualquer incorporação, é incorporação indevida. Eu fui lá e peguei do patrimônio deles um carro para mim sem qualquer justificativa. É uma incorporação indevida. Na verdade, alguém deixou eu pegar esse carro para mim. Aí esse alguém é o agente público e eu sou particular. Isso é um ato que causa lesão ao erário. Aqui nós temos uma importante mudança, porque no inciso 8 anterior, ele falava de frustrar a licitude do processo licitatório ou do processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. A nova redação coloca um fechamento aqui, ó, acarretando perda patrimonial efetiva. Por que isso? Porque na jurisprudência do STJ, a dispensa indevida, a frustração indevida da licitação, nós poderíamos presumir a lesão ao erário. O fato de você dispensar ao invés de realizar, gerava um dano ao erário presumido, pelo fato de você não realizar o processo competitivo. Pela nova redação, não pode mais se presumir isso, porque ela fala assim, ó, acarretando perda patrimonial efetiva. Ou seja, você tem que confirmar que houve uma lesão ao erário nessa situação. Como agora você não pode mais ter conduta culposa, algumas expressões tiveram que ser alteradas. Por exemplo, na antiga redação, agir negligentemente na arrecadação de tributo era ato de improbidade. Como negligência é uma forma de culpa, né? Você tem a imprudência, a imperícia e a negligência, e agora você não tem mais a conduta culposa, eles tiveram que alterar a redação. Então fica agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda. Leia-se, agir ilicitamente de forma dolosa, já que o ato agora tem que ter dolo. O outro dispositivo, agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise de prestações de contas de parcerias. Agora, como você não pode mais ter a mera negligência, agir para a configuração de ilícito na celebração e fiscalização e análise das prestações de contas quando houver uma parceria. Então muda também aqui a redação. O inciso 21, liberar recursos de parcerias firmadas com a administração, com entidades privadas, sem estrita observância das normas pertinentes, ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Esse dispositivo foi revogado por uma questão lógica. Esse dispositivo já era contemplado por um outro dispositivo, também do artigo 10, que tratava da liberação indevida de recursos públicos ou sem observar as formalidades pertinentes. Então, se você já tinha uma conduta que já era mais genérica, não tinha por que ter essa conduta mais específica, sendo que os dois constavam no artigo 10. Então, por isso que ele acabou sendo revogado. Ponto interessante aqui é que o artigo 10A, que é aquele que foi inserido, se não me engano, em 2017 ou 2018, acho que foi no final de 2017, que trata da concessão indevida de benefício financeiro tributário. Essa espécie de ato de improbidade deixa de existir como uma espécie e passa a ser um ato de improbidade que causa lesão ao erário. Galera, isso aqui já era um ponto que a doutrina até comentava, né, que não fazia muito sentido a concessão indevida aparecer como um ato de improbidade separado. Primeiro que isso causou uma bagunça, porque originariamente nós tínhamos 3 espécies de atos de improbidade: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentam contra os princípios. A concessão indevida entrou aqui no meio do caminho e ficou toda perdida, né? Porque ela foi incluída como um artigo separado e aí ficou um negócio meio estranho. Aí o que eles fizeram? Acabaram com ele como um artigo separado e colocaram ele dentro do artigo 10. Então o que eu preciso esclarecer para vocês é o seguinte: primeiro, a concessão indevida
de benefício não é mais uma espécie. Não é mais uma espécie separada de ato de improbidade, mas a partir de agora ela é uma hipótese de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Ou seja, ela deixou de ser uma espécie sozinha e passa a ser um dos casos do artigo 10A. Está aqui, ó, lá no inciso 22. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116. Nesse aspecto, eu acho que ficou muito melhor a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Então, tira de um artigo isolado e passa a contar no inciso lá do artigo 10. Portanto, a partir de agora, quando nós falamos das espécies de atos de improbidade, nós voltamos a ter 3: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atos que atentam contra os princípios. Voltamos a ter o que era o original, né? Apenas 3 espécies de atos de improbidade. Agora, chegando nos atos que atentam contra os princípios, aqui nós tivemos algumas mudanças bem significativas, né? Primeiro começa com a parte mais interessante, que o artigo 11, no finalzinho da antiga redação, ele falava notadamente. No novo, ele coloca caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, fica bem claro que no artigo 11, esse não há qualquer dúvida, a conduta, a lista é taxativa. Nos outros dois, eu mencionei que existe aquela dúvida. Aqui está bem claro. Segundo ponto, ele coloca aqui pra gente que essa conduta, ela tem que ser dolosa, né? Reforçando, nem precisava estar aqui, mas eles quiseram reforçar que tem que ter o dolo. E lembrando que na visão do STJ, o dolo poderia ser genérico, mas agora a nova lei de improbidade administrativa, lá no artigo 1º, pelo menos define esse dolo dentro de um conceito como um dolo específico. Outro ponto que acaba mudando aqui no nosso artigo 11 caput é que a antiga redação falava da lealdade às instituições, que era algo muito subjetivo, né? Então ele coloca assim só honestidade, imparcialidade e legalidade. Tira aquele lealdade às instituições que era meio estranho, não fazia tanto sentido assim. Aqui nós também tivemos algumas mudanças bem significativas nas hipóteses. Começa com os incisos 1 e 2 que foram revogados. Então, praticar ato com fim proibido em lei ou regulamento ou diverso da regra de competência, que era o desvio de finalidade, não está mais aqui no grupo dos atos de improbidade administrativa. Isso até tem uma, entre aspas, uma certa justificativa, porque a lei de improbidade ela deixa bem claro que a ação de improbidade tem o objetivo de punir o agente público e não de desfazer ato, de exigir a prática de políticas públicas e etc. e tal. Não serve para o controle de legalidade de atos e de políticas públicas. Então, talvez um pouco por isso que esse dispositivo foi revogado. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício também deixa de ser um ato de improbidade administrativa. No inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, nós temos uma pequena mudança, que ele coloca assim, ó, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Talvez um dos motivos disso foi trazer uma finalidade. Afinal de contas, se o dolo é específico, eu tenho que ter um propósito, um resultado a ser alcançado. O inciso 4, negar a publicidade dos atos oficiais. Continua assim, mas eles esclarecem, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, ou de outras hipóteses instituídas em lei. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre a constitucionalidade desse trecho final, em outras hipóteses instituídas em lei. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que o sigilo é somente quando imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Então, a lei não pode criar outra hipótese que não seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mas, como está literal aqui, é assim que vai cair na sua questão de concurso público. Aqui nós temos mudanças bem significativas, e significativa mesmo. Frustrar a licitude de concurso público. Nós fazíamos aquele paralelo, frustrar a licitude de licitação era lesão ao erário, de concurso atenta contra os princípios. Agora não dá para a gente fazer mais esse paralelo porque mudou um pouquinho. Olha só o que ele fala aqui para a gente. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial do concurso, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Tem uma finalidade nisso aqui. Professor, então processo licitatório, frustrar a licitude agora é ato que atenta contra os princípios? Não necessariamente, porque agora nós temos ela nas duas hipóteses. Então, frustrar a licitude de processo licitatório pode ser
ato que causa lesão ao erário ou ato que atenta contra os princípios. Qual que é a diferença dos dois casos? Quando você gerar um efetivo e comprovado dano ao erário, será lesão ao erário. Quando você não demonstrar esse efetivo dano ao erário, mas você burlar o caráter concorrencial do procedimento, será ato que atenta contra os princípios. Então, fica assim, a gente tem que analisar agora qual que vai ser o resultado dessa burla, dessa ofensa. Se causa uma lesão comprovada, lesão ao erário. Você não consegue comprovar a lesão, mas verifica que ofendeu a imparcialidade, que você ofendeu o caráter concorrencial do procedimento, aí fica nos atos que atentam contra os princípios. Isso vale tanto para a licitação pública como também para o chamamento público, né? Você faz um chamamento, por exemplo, para selecionar uma entidade privada sem fins lucrativos. Nas duas hipóteses, se tem dano, lesão ao erário, se não tem dano, mas frustra a imparcialidade, o caráter concorrencial, atenta contra os princípios da administração pública. Deixar de prestar contas, agora tem uma finalidade, né, com vistas a ocultar irregularidades e desde que você disponha de condições para fazer essa prestação de contas. O inciso 9 deixou de existir, deixar de cumprir os requisitos de acessibilidade, né? Por um lado eu fico triste, né, porque eu como pai de uma criança especial acho que a gente tinha que ter cada vez mais exigência do cumprimento das regras de acessibilidade, mas por outro lado eu entendo que a antiga disposição não servia para nada. Por quê? Porque para você ter o ato de improbidade tinha que ser dolosamente. Aí eu te pergunto, quem é que vai deixar de atender um requisito de acessibilidade para atingir algum propósito, já que o dolo agora tem que ser específico? Olha, tem que ser aquele vilão, né, mesmo para conseguir fazer esse tipo de conduta. Então, como eu já sabia que esse ato nunca ia dar em nada, revogar ele ali acaba não causando basicamente nenhum impacto, né? Mas fica aí a minha torcida para que cada vez mais autoridades públicas deem atendimento às regras de acessibilidade que nós tanto precisamos. Inciso 10. Transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área da saúde. Eu comentei que esse dispositivo aqui, ó, ele era, entre aspas, uma pegadinha, porque ele meio que rebaixava essa conduta. Porque transferir recursos a uma entidade privada sem observar as formalidades era uma lesão ao erário. Aí eles colocaram essa hipótese do SUS dentro da área da saúde como atento contra os princípios. Então eles acabaram, estava meio esquisito isso aqui, eles acabaram cancelando isso aqui, né? Ela foi revogada, agora ela não existe mais essa hipótese. Vamos lá. Alguns outros pontos. Ele colocava assim, esses dois aqui nós já vimos, isso aqui não é ato que atenta contra os princípios não, tá? Isso aqui veio parar aqui porque faltou a gente deletar esse slide, então pode deixar ele de fora. Outros dois dispositivos, aqui nós temos dois dispositivos novos, né? Esse aqui é a vedação ao nepotismo, ele coloca nomear cônjuge ou companheiro e etc e tal, até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, etc e tal, para o exercício de cargo, comissão ou função de confiança. Eu fico pensando o seguinte, né? A tese do STF é tão ruim, a súmula vinculante, e o legislador teve a oportunidade de colocar uma redação boa, e eles só deram Ctrl+C, Ctrl+V, e ainda nas entrevistas ainda alguns deputados falaram que a redação é bastante cristalina. Na verdade, a gente sabe que ela não é tão cristalina assim. Mas, de qualquer forma, pelo menos agora nós demos um passo à frente, né? Porque o nepotismo agora passa a ser um ato de improbidade administrativa, inclusive mediante as designações recíprocas, que é o nepotismo cruzado. Outro caso que passa a ser ato de improbidade, praticar no âmbito da administração, com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços e de campanhas dos órgãos públicos. É o charlatão lá que faz publicidade teoricamente oficial, mas para se promover. Isso aqui vai ser também um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios. Alguns detalhes. Primeiro que o parágrafo 5º ele fala assim, ó, não se configurará ato de improbidade a mera nomeação e indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. Esse dispositivo vai depender de algumas interpretações, mas o que ele quer mostrar aqui para a gente é que uma mera indicação política, né, por exemplo, coloca lá um ministro porque ele é de determinada área, determinado setor, isso por si só não vai configurar um nepotismo e, consequentemente, um ato de improbidade administrativa. Galera, olha só,
Outra mudança agora que nós já falamos dos atos de improbidade em espécie, eu acredito que os últimos minutos da nossa aula são talvez os minutos mais importantes, mas esse aqui também é importante. Nós tivemos mudanças significativas nas sanções. Em vermelho, a tabela de cima é a antiga redação. Na antiga redação, nós tínhamos essa tabela de aplicação das penalidades. E aí nós tínhamos aqui a perda dos bens, o ressarcimento, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar ou de receber benefícios. A tabela em azul é a nossa nova tabela de penalidades. Ela ficou muito mais simples. Primeiro porque deixa de existir a concessão indevida de benefício, né? Como ela foi incorporada à lesão ao erário, ela fica aqui dentro dessas mesmas penalidades, fica nesse caso aqui. Segundo, o ressarcimento, ele deixa de constar na lista de penalidades. Ah, professor, por que não vai mais ter ressarcimento erário? Não, é porque ressarcimento erário em si não era uma penalidade. Então, onde que ele passa a constar? Ele passa a constar no caput do artigo 12. O caput do artigo 12 passa a prever o ressarcimento, além de outras sanções de natureza civil, penal e administrativa, e além disso, a aplicação das penalidades da lei de improbidade. Então, vou traduzir de forma mais simples. Essas penalidades que estão aqui, elas são aplicáveis além ou independentemente do ressarcimento e da aplicação das outras penalidades previstas na legislação. Então, se houver prejuízo, tem que ter ressarcimento. Essa que é a regra. Teve algum tipo de prejuízo erário, tem que ressarcir esse prejuízo. Mas aí a gente não coloca mais o ressarcimento na lista de penalidades, porque o ressarcimento em si não é uma penalidade, mas sim uma reparação civil daquele prejuízo que você causou ao erário. Vou dizer mais uma vez, não é que deixou de ter ressarcimento, tem ressarcimento, mas ele não consta mais na lista de penalidades. Perda dos bens. A perda dos bens acontece no caso de enriquecimento ilícito e na lesão ao erário se contribuir para isso. Então continua igual a como estava antes. Ressarcimento erário sai daqui e aí nós vamos para a perda da função pública. Antes eu falava, perda da função pública se aplica a todos. Agora, na nova legislação, é só no enriquecimento ilícito e na lesão ao erário que pode ter perda da função pública. Ou seja, nos atos que atentam contra os princípios, isso deixa de constar. Suspensão dos direitos políticos. O prazo agora passa a ser de até 14 anos e de até 12 anos. E no caso de ato que atenta contra os princípios, deixa de constar como uma penalidade. Ou seja, não é mais uma pena aplicável a todas as espécies. A multa, ela passa a ser equivalente ao acréscimo patrimonial no caso de enriquecimento ilícito, equivalente ao dano no caso de lesão ao erário. O que quer dizer equivalente? Não sei. Qual o significado dessa expressão equivalente? Só o tempo vai nos dizer. A legislação só utiliza esse termo. E no caso de ato que atenta contra os princípios, até 24 vezes a remuneração. Antes era até 100 vezes, agora até 24 vezes. Proibição de contratar e de receber benefícios. Até 14 anos fica igual ao enriquecimento ilícito. Até 12 anos fica igual à lesão ao erário. E até 4 anos no caso de atos que atentam contra os princípios. Duas mudanças aqui. Além das mudanças dos próprios prazos, o outro ponto que muda de forma bastante impactante é que agora consta o até. Na antiga redação ficava uma dúvida porque ele falava assim, ó, por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. Agora nós temos um até 14, até 12 e até 4 anos, respectivamente. Ainda sobre as sanções, o parágrafo 1º do artigo 12, ele fala que a sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, porque no 3 não tem, apenas se aplica ao vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público detinha, ou que o agente político com poder público na época do cometimento da infração. Vamos pegar, por exemplo, o cara era um servidor efetivo e aí ele concorreu na eleição, ganhou. Ele foi licenciado do cargo efetivo para exercer um mandato eletivo. No mandato eletivo, ele comete o ato de improbidade. A condenação da perda da função pública se aplica apenas ao mandato eletivo. Ele continua tendo o cargo efetivo dele. Então se aplica àquela natureza de vínculo no qual ele cometeu o ato de improbidade. Essa regra não é absoluta. Por quê? Porque ele pega e fala assim, ó, o magistrado, ou seja, o juiz, na hipótese do inciso 1, que é o quê? O enriquecimento ilícito, em caráter excepcional, pode estendê-la aos demais vínculos, considerando as circunstâncias e a gravidade. Ou seja, em regra, perda da função pública, que só tem no enriquecimento ilícito e na lesão ao erário, a partir de agora, somente vale para o vínculo de mesma natureza. Porém, somente no caso de enriquecimento ilícito,
O juiz pode, se houver justificativa para isso, estender a perda do cargo, a perda da função para os demais vínculos. Volta ao exemplo de antes. Ele era um servidor ocupante de cargo efetivo, foi licenciado para ocupar um mandato eletivo. No mandato eletivo, ele comete o ato de improbidade. A perda da função pública retira dele apenas o mandato eletivo. Mas se for enriquecimento ilícito e as circunstâncias justificarem, o juiz pode estender aos dois vínculos. É assim que funciona a partir de agora. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato. Então, se o camarada é bonado, cheio da grana, etc e tal, o juiz pode dobrar o valor dessas multas. Para a questão de concurso público, você decora o valor original e saiba da hipótese de dobrar conforme o caso. O parágrafo 4º diz assim, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratar com o poder público pode extrapolar o ente público lesado. O que isso aqui mostra pra gente? Que, em regra, a proibição de contratar vale somente naquele ente público lesado. Por exemplo, o ato de improbidade administrativa foi cometido no município de Blumenau, que é a minha cidade. Quando você aplicar a proibição de contratar com o poder público, ela somente irá valer para o município de Blumenau. Porém, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, nós podemos estender a proibição para os demais entes. Então, a regra é a validade somente no ente público lesado, porém, em caráter excepcional, nós podemos estender aos demais entes públicos. E o parágrafo 9º, ele vai falar para a gente que somente poderão ser executadas as sanções após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Antes, somente a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos tinha que aguardar o trânsito em julgado. Agora, todas as penalidades devem aguardar o trânsito em julgado. Ainda assim, fica uma redação um pouquinho esquisita, porque lá no artigo 21, ele continua falando: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos somente se efetivam com o trânsito em julgado. Então fica a redação do artigo 21 meio que perdida, falando só da suspensão e da suspensão dos direitos políticos e da perda da função, mas a previsão genérica no parágrafo 9º, que teoricamente todas as penalidades passam a depender do trânsito em julgado. Então, algumas outras mudanças que nós observamos. O artigo 21 continua trazendo aquela regra, que a aplicação das penalidades independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público ou da aprovação e rejeição das contas. Mas qual que é a mudança? Salvo quanto à pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10. Qual que é essa mudança que acontece aqui, nesse trecho final, foi inserida essa redação aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: as condutas do artigo 10, você não pode mais presumir a lesão ao erário. Algumas hipóteses ali, o STJ admitia uma lesão ao erário presumida, agora a gente não admite mais. Para ter lesão ao erário, tem que ter dano ao patrimônio público. É isso que a lei de improbidade está colocando para a gente. Já quase acabando, só algumas regrinhas sobre a independência das instâncias. A lei de improbidade, ela coloca lá que a aplicação das penalidades de improbidade administrativa vai ocorrer independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo, se ocorrer, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativa previstas na legislação específica. Ou seja, a responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes como regra, continua valendo aquela regra geral da independência das instâncias e vai ocorrer independentemente do ressarcimento integral do dano. Mas o artigo 21, ele coloca uma regrinha, uma exceção. Ele fala assim, as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta e pela negativa de autoria. Olha, inexistência de conduta, se a gente for debater na teoria, é um pouquinho diferente de inexistência do fato. Mas aqui eu não vou nem entrar nesse debate porque foge ao objetivo do nosso vídeo. Então, inexistência de conduta e negativa de autoria vinculam as demais instâncias. E não é mais só a penal, é tanto a penal quanto a civil. Se numa outra ação de natureza civil a pessoa for inocentada pela inexistência de conduta ou negativa de autoria, nós vincularemos
a instância de improbidade administrativa. Então muda um pouquinho a regra sobre a exceção da independência das instâncias, não é mais só penal a partir de agora. O parágrafo 4º fala assim: a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de que trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição previstos na legislação penal. O que acontece? Então, quando você é absolvido na ação criminal, você nem pode iniciar a ação da improbidade administrativa e você aproveita os mesmos fundamentos daquela absolvição anterior. O parágrafo 5º prevê que as sanções eventualmente aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Então a gente tem o caso, por exemplo, do ressarcimento. Se você já teve que ressarcir numa esfera, não faz sentido ter que ressarcir o mesmo montante na outra esfera. Por isso de você compensar as situações. Aqui nós temos também uma questão sobre essa parte do non bis idem, né? Ou seja, você não pode responder duas vezes pelo mesmo fato, e aqui acontece em especial pelas pessoas jurídicas. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a lei anticorrupção. E ele coloca aqui uma outra disposição no artigo 12, parágrafo 7º. As sanções aplicadas por pessoas jurídicas com base nesta lei e na lei 12.846 deverão observar o princípio constitucional do non bis idem. Resumindo, a pessoa jurídica, essa aqui é uma regra específica para a pessoa jurídica. Se ela responde na lei anticorrupção, ela não pode responder na lei de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Então você não pode punir ela duas vezes, já que essas condutas teriam basicamente a mesma natureza. Mudança na parte de declaração de bens. Agora, a declaração de bens é a declaração de imposto de renda. Antes, você poderia substituí-la pela declaração de imposto de renda. Agora, ela é a declaração de imposto de renda, então você tem que apresentar a declaração de imposto de renda por ocasião da posse, anualmente e quando deixar o cargo. O resto continua igual, só muda o que você vai apresentar. E eles mudam aquela expressão, porque a lei de improbidade utilizava o termo demissão a bem do serviço público. Agora fica demissão. Só isso, só muda uma parte de designação. Alguns aspectos processuais. Na parte de indisponibilidade dos bens, mudam muitas coisas. Eu não vou trabalhar todos os detalhes, porque na verdade não é meio que mudança, mas sim você acrescentar dispositivos que regulamentam a indisponibilidade dos bens. Então depois, em outra oportunidade, nós vamos estudar isso. Mas basicamente as duas mudanças que eu coloco. Primeiro, que você tem que ter o perigo de dano irreparável, ou seja, não vai mais poder ficar presumindo o risco da demora da decisão. Antes, o STJ entendia que você tinha que ter apenas a fumaça do bom direito e o perigo embora ele era presumido. Agora nós passamos a entender que os dois devem ser comprovados. Então eu não posso mais ter uma presunção de que a pessoa possa ter um dano irreparável nessa situação. Não tem mais sequestro de bens. O artigo 16, se eu não me engano, ele falava do sequestro de bens. A lei de probidade substituiu ele integralmente por falar da indisponibilidade dos bens a partir de agora. Ainda sobre os aspectos processuais, a ação ela é proposta pelo Ministério Público, que agora tem exclusividade. A pessoa jurídica interessada não tem mais possibilidade de propor ação de improbidade. O procedimento é o comum do Código de Processo Civil. Esse é o procedimento que a gente vai adotar. E você admite um acordo de não persecução civil, né, desde que você atenda a alguns requisitos. O que acontece? Quando foi inserida a hipótese de acordo na lei de improbidade, lá no pacote anticrime, o artigo que regulamentava isso foi integralmente vetado. E aí ficou uma lacuna, porque você tinha a possibilidade de acordo, mas não tinha a regulamentação. Agora a lei de improbidade passa a inserir quais são os requisitos para que ocorra esse acordo. A natureza da sanção de improbidade, ela é uma natureza repressiva de caráter sancionatório. Com isso, fica claro na lei de improbidade que ela não serve para controle de legalidade de atos ou de políticas públicas. Não é para você desfazer um ato lesivo, não é para você desfazer ou controlar uma política pública, mas sim para punir as autoridades que eventualmente cometam os atos de improbidade administrativa. E sobre a prescrição, antes nós tínhamos lá no artigo 23, aquela situação dos 5 anos a contar do término do mandato, cargo, emprego, função, da pena de demissão no caso de servidor efetivo empregado público e 5 anos da prestação de contas final. Isso mudou. A partir de agora, a prescrição da ação é integralmente de 8 anos,
contada a partir da ocorrência do fato. Ah, professor, e a ação de ressarcimento? O STF tinha fixado uma tese dizendo que nas ações de improbidade, a ação de ressarcimento, que não é a ação da improbidade, que fique claro isso, são duas coisas diferentes, a ação de ressarcimento, se houvesse dolo, era imprescritível, se houvesse culpa, era prescritível. Como agora nós só vamos ter ato de improbidade administrativa doloso, então nós podemos afirmar que a ação de ressarcimento decorrente de lesão ao erário, de prejuízo ao erário causado por um ato de improbidade, será imprescritível. Por quê? Porque agora a gente só tem a forma dolosa dessas condutas. Você tem que instaurar, a instauração do inquérito ou do processo administrativo suspende por até 180 dias a contagem da prescrição. E o prazo do inquérito civil, aquele inquérito que é conduzido pelo Ministério Público, ele tem um prazo máximo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período, desde que haja justificativa. Esgotado esse prazo, o Ministério Público tem um prazo de até 30 dias para propor a ação de improbidade. Ou seja, o legislador colocou um limite, falou para o Ministério Público o seguinte: olha, vocês instauraram o inquérito? Beleza, então agora vocês têm 365 dias para concluir esse inquérito, prorrogável uma vez por igual período. Decorrido esse prazo, a ação de improbidade tem que ser apresentada no limite de 30 dias. É uma ideia evitar que o inquérito fique se prolongando durante muitos anos e que a ação seja proposta só lá num período muito tardio, dificultando até mesmo a concessão do contraditório ampla defesa. Então, 365 dias, prorrogável uma vez por igual período. Tem um monte de regrinha sobre essa parte processual que eu poderia trazer aqui para vocês, mas eu optei por deixar só essa parte aqui mais simples e num outro evento nós vamos tratar todo o aspecto processual de forma detalhada, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o comentário e também de acompanhar o nosso canal do Telegram, t.me/Prof. Herbert Almeida e o nosso Instagram, @Prof. Herbert Almeida. Um grande abraço para vocês do fundo do coração e até a próxima.